Primeiramente, eu queria agradecer o convite do CRP, número 5 aqui do Rio de Janeiro, para a gente conversar esse final de tarde e falar um pouco a respeito dessa lei do desarmamento aqui no Brasil. Bom, eu queria dizer, eu faço parte dessa comissão, mas aqui no Rio de Janeiro nós temos o psicólogo aqui da Polícia Federal, que é o doutor Juliano, Salvador Juliano, e eu acho que os senhores aqui já conhecem, alguns aqui já tiveram contato com ele. Bom, a lei do desarmamento, essa lei que os senhores estão vendo aí, que as pessoas estão entregando a arma, é essa lei aí, 10.826, que foi assinada em 22/12/2003, e pode mudar. E que lá no seu artigo 4º, ela diz que para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos requisitos. Que nesse requisito aí, no inciso 3, é a comprovação de capacidade técnica de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento dessa lei. Esse regulamento, ainda também para esclarecer os senhores, o que essa lei diz? Ela dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, que é o SINARME, e define crimes e dá outras providências. Como eu estava falando, no artigo 4º, né, que é que foi essa novidade, né, que é para adquirir a arma de fogo, haveria a necessidade da avaliação psicológica. No inciso 3º, tem isso. Mas lá no inciso 1º, só para os senhores terem uma ideia, que a pessoa tem que ter uma comprovação de idoneidade, né, que tem que ser antecedentes criminais e etc. No 2, que é a apresentação de documentação comprobatória de ocupação lícita e residência certa, etc. E no 3º, então, tem a capacidade técnica, né, que é a prova de tiro, e a de aptidão psicológica para o manuseio. O regulamento, esse decreto que regulamenta a lei, que os senhores estão vendo aí, ele diz o seguinte, que é o decreto 5.123, que foi assinado agora em julho de 2004, e ele dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas. Só para os senhores terem, assim, uma ideia, né, do que é que está permeando tudo isso. Bom, próximo. Próximo. Foi criada a comissão, essa comissão, então, o que é que o DPF, o Departamento de Polícia Federal, fez para atender, não é, ao que exige essa lei? Foi criada essa comissão especial, que é o meu nome, a doutora Deci, França, Bento e doutora Gláucia. E volto a dizer também que aqui, no Rio de Janeiro, o psicólogo da Polícia Federal, doutor Juliano, que também colabora com essa comissão em todos os aspectos. Próximo. Bom, essa comissão foi definida e qual era o trabalho, né, que ela tem que fazer? Ela proceder, né, à revisão e atualização do manual do psicólogo, elaborar uma ordem de serviço e selecionar os instrumentos psicológicos, né? Bom, com relação ao manual,
A gente ainda já está com ele praticamente pronto, mas ainda não foi possível a conclusão, porque tem uma instrução normativa com referência a todo esse SINARME que ainda não foi assinado pelo presidente, devido a algumas coisas aí, mas eu penso que até o meados desse mês de setembro deve estar saindo. Já elaboramos uma ordem de serviço, que é mais ou menos assim uma bíblia, não é, que o psicólogo tem para saber a sua rotina de trabalho com relação o psicólogo, né, o profissional credenciado, que ele vai ver a sua rotina de trabalho para atender ao que o SINARME exige. Bom, nós selecionamos, né, e selecionar os instrumentos psicológicos, critério para escolhas dos instrumentos. Bom, a comissão teve um trabalho exaustivo. Nós pegamos todos os instrumentos que estavam já disponibilizados, não é, pelo Conselho, pelo CFP, e fomos ler os manuais, porque, conforme foi falado aí, a gente já tem alguma experiência nisso. Mas com esses novos instrumentos, nós fomos ler e atualizar, e fomos ver, e elaboramos também, juntamente, isso, paralelo a todo esse serviço, nós elaboramos o perfil do portador da arma de fogo. Então, diante desse perfil, a gente pegou os instrumentos e a gente adequou o que o instrumento mede, afere, ao que a gente está necessitando para esse portador da arma de fogo. Próximo. Bom, a gente elaborou o perfil, né? E o que vai compor esse manual? O perfil, o ambiente adequado da clínica, né, que a gente vai credenciar, credenciar o psicólogo, tem que ser ventilado, temperatura, higiene, isolamento acústico. Com relação ao aplicador, né, a pessoa que está aplicando o teste, que é extremamente importante, esse profissional, ele está bem, está vestido adequadamente, porque os senhores sabem, né, todos nós aqui sabemos, que se não for bem aplicado, se aquele instrumento que a gente está trabalhando não for bem aplicado, a gente não vai conseguir uma avaliação real daquele candidato. Os instrumentos, né, que nós fizemos uma escolha, nós pegamos uns 16, nós relacionamos para isso 16 instrumentos, entre projetivos, expressivos, inventários e questionários. Porque, veja bem, essa comissão está trabalhando e ela vai credenciar psicólogos em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, os senhores atravessam a rua e a gente encontra uma casa do psicólogo, encontra outras livrarias que têm todo esse material. Agora, lá em Tabatinga, na Amazônia, a gente não tem. Mas nós temos que fazer o mesmo nível de exigência para esse profissional credenciado. Então, nós pegamos um grupo bem grande de instrumentos para que esse psicólogo ele tenha assim, uma disponibilidade maior de trabalhar, né, com esse material. Então, nós escolhemos uns 16 instrumentos. A aplicação, né, que a gente está sugerindo que esses instrumentos que seja visto, estudado o manual. O que a gente está exigindo é que, para aferir esse trabalho, né, essas características, que a gente pegue o do manual. Bom, fizemos também, foi muito, até eu estava vendo aí os colegas que me antecederam, falando nessa entrevista. Nós colocamos isso como módulo de informações complementares. A gente traçou, a gente também acha extremamente importante que seja feita uma entrevista para esse candidato, e a gente colocou o nome como módulo de informações complementares. A gente dá mais ou menos um esboço, e esse profissional, ele vai preencher, ele vai colocar as informações que ele, naquele momento, ele acha que são pertinentes, ele acha que são importantes. Então, a gente dá um nariz de cera, que é esse módulo de informações complementares,
e o profissional, então, acrescenta os dados que ele achar importante. Próximo. Tá. A gente também, nesse perfil, a gente, com a experiência que o grupo tem, que a comissão tem, a gente traçou o perfil psicológico. Então, a gente relacionou aqui umas características que, a nosso ver, são características imprescindíveis. Então, a conformidade com comportamento social, agressividade controlada, resistência à frustração, recursos mentais, controle emocional, estabilidade emocional, maturidade, relacionamento intrapessoal e interpessoal, segurança, próximo. E com relação também fizemos as características necessárias, que é a característica que a gente acha necessária, a autocrítica, autoestima, confiança, energia psíquica e tensão psíquica, afetividade e vida interior. Próximo. E as restritivas, que é ansiedade, dependência química, fanatismo de qualquer tipo, impulsividade e psicopatologias. Próximo. Bom. Um outro aspecto também que é o recurso, que consta também isso no manual. Todo candidato, ele tem direito a interpor recurso no prazo de, caso ele seja considerado inapto. Um outro aspecto assim também, nós lá no porte de arma, nós não temos essa figura do inapto temporariamente. Ou é apto ou inapto. Só que ele pode recorrer, porque a lei lhe permite, dentro de 90 dias, ser submetido a uma outra bateria de testes. Tá? Então, ele pode interpor esse recurso a partir da data que ele tiver conhecimento do resultado. Próximo. Bom, um outro aspecto também é que nós temos lá as duas figuras. Nós temos o psicólogo indicado, que no caso, é o meu caso e o caso do Salvador Juliano. Nós somos psicólogos da casa, somos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Então, nós somos indicados. Ou seja, nós não recebemos pelo trabalho que a gente faz com relação a esses laudos que a gente emite com relação ao porte de arma e com qualquer outro. E o psicólogo credenciado, que são os psicólogos aqui do Rio de Janeiro, né, que no caso nós já temos 11 credenciados, que é o profissional designado pelo superintendente regional da Polícia Federal. Bom, aqui no Rio, nós já fizemos já 2 visitas, essa comissão veio ao Rio de Janeiro, juntamente com o doutor Juliano Salvador, para fazer esse credenciamento. Então, nós já fizemos 2 reuniões aqui, e numa primeira reunião, quando eu cheguei aqui, me surpreendeu o reduzido número de profissionais que foram a essa reunião. Aí eu saí assim desesperada, viemos aqui para o conselho e falamos, olha, a gente precisa de apoio, nós precisamos de divulgar e tal. A gente sabe que o conselho aqui estava com algumas dificuldades e aí a gente demorou um pouco para essa divulgação. Bom, numa segunda visita, a gente já conseguiu um número maior, né? Então nós temos hoje credenciados aqui já para atender a demanda que me parece que já vem ocorrendo. Nós temos 11 psicólogos. Tem ocorrido muitas ligações aqui de profissionais aqui no Rio, porque apareceu lá uma nota no conselho e tal, as pessoas entraram em contato comigo, mas a nota estava com um pequeno erro. E eu falava, mas então, se já credenciou 11, não há oportunidade de credenciar mais? Sim, porque também é uma outra informação para os senhores, a partir do dia 20 do mês de setembro, todos os portes de arma vão perder a validade. Então, pode acontecer uma demanda grande? Pode. Ou não. Porque com essa lei do desarmamento, cada vez mais a peneirinha para se tirar um porte de arma está ficando cada vez mais fina. Outro aspecto também, não sei se os senhores sabem, mas vale a pena aqui acrescentar, a Polícia Civil não está mais emitindo porte de arma. Então, todos os portes agora serão emitidos pela Polícia Federal. Bom, tem esses 11 voltando. Então, são 11 psicólogos credenciados aqui no Rio de Janeiro.
Aí as pessoas perguntam, mas não vão mais credenciar? Poderemos, mas só que a gente está dando agora um tempo para ver a demanda que vai ocorrer, porque essa lei agora vai terminar, né? Vai invalidar os portes de arma, né? Então, dependendo da demanda, tem possibilidade sim. Porque tem alguns lugares, até eu não conheço muito bem o Rio, mas o doutor Juliano pode até acrescentar, informar. Nós temos áreas aqui, locais, que a gente não tem credenciados. Né? Nós temos alguns lugares que a gente não tem credenciado. Então, pode sim, a gente pode vir a credenciar novos psicólogos, dependendo da demanda. Ok. Próximo. Tá. O que é que a gente precisa para credenciar o psicólogo? Ele precisa possuir o título, ter 3 anos de efetivo exercício na profissão, curso nos testes, uma carga horária de 80 horas, dispor de ambiente e equipamentos adequados, instalações comerciais, que deverão atender às normas legais, né? O formulário de credenciamento preenchido e o laudo feito pelos psicólogos indicados. O que é esse laudo? Esse laudo é o que a gente veio fazer aqui. A comissão vem e ela vai preencher um formulário, ela faz a metodologia é a seguinte: a gente faz a reunião com os psicólogos e, em seguida da reunião, nós vamos para as clínicas, visitamos todas essas clínicas. Então, a gente preenche esse laudo e esse laudo vai subsidiar ao superintendente, porque quem vai credenciar o psicólogo é o superintendente, mas ele vai com base na informação dada pela comissão, porque ele é um policial, ele não é um psicólogo. Então, quem vai subsidiar isso é o psicólogo. Ok? O que tem mais aí embaixo, hein? Eu não estou vendo. Pronto para isso. Sim, do descredenciamento. Será suspenso o descredenciamento a qualquer tempo do psicólogo que descumprir as normas estabelecidas no Manual do Psicólogo, Código de Ética Profissional, resoluções do CFP, não dominar as técnicas e instrumentos psicológicos e apresentar baixa qualidade técnica. Então, o que é? Nós temos, a metodologia é o seguinte: ele tem um credenciamento por 2 anos, podendo esse credenciamento ser desfeito a qualquer momento. Então, a equipe, né, a comissão vai fazer visitas de supervisão, de acompanhamento a essas clínicas para ver o trabalho. Quer ver? Tem mais alguma coisa? Bom, agora eu gostaria de complementar com algumas observações que a gente tem feito isso. Eu até tenho colocado assim, que parece que é uma incoerência nossa, nós psicólogos, eu tenho certeza que eu falo aqui por todos os colegas, que parece incoerência o psicólogo trabalhar com essa coisa do porte de arma, né? Que a gente sempre foi contra o desarmamento. A gente sempre achou que a pessoa tirando a arma da mão, a gente ajudaria a ter mais segurança, etc. Mas depois eu penso que não é incoerência. O governo estabeleceu isso. E quem é que tem que cumprir isso? Quem é que tem? Qual é o único profissional que está preparado para trabalhar com isso? Somos nós, os psicólogos. Então é esse o nosso momento de nós, profissionais, darmos a nossa cota de colaboração e mostrar também que a gente tem esse compromisso com a sociedade. Que esse é um momento que a gente vai mostrar para a sociedade, que a gente também já trabalha com o trânsito, né, que é um momento das pessoas verem isso. Mas esse também é uma outra oportunidade da gente trabalhar e a gente mostrar que a gente é capaz, que a gente está contribuindo. Porque, olha, a sociedade está fazendo a parte dela. Os senhores estão vendo aí as pessoas todas entregando a arma. Está todo mundo aí, está uma comoção, está todo mundo entregando arma. Eu vejo pessoas aí entregando 1.500 armas lá na minha sala, é onde eu vejo bem isso, em nível lá de Brasília. Todo dia, agora um pouquinho menos, mas eu tenho um armário que fica atrás da minha mesa que ficava cheio de arma. Então a sociedade está dando a colaboração dela.
E nós também agora vamos ter que dar a nossa. Porque, olha, a lei é para desarmar. É o que eu falo com as pessoas lá quando a gente está conversando com os nossos profissionais. Na dúvida, não é pró-réu, não. Na dúvida, dá bomba e tira a arma da pessoa. Porque o que a lei quer é o desarmamento. A lei diz para desarmar. Então, nós temos que, qualquer dúvida, qualquer situação, a gente coloca inapto e essa pessoa depois tem outra oportunidade. Bom, o que mais que eu poderia falar com os senhores? Bom, e a Polícia Federal, ela antigamente, assim, até um tempo atrás, até a essa lei, não tinha esse controle. Nós não tínhamos, assim, essa preocupação de estar controlando os profissionais que trabalhavam nesse aspecto, com o porte de arma. Mas com o advento da 10.000 aí, a Polícia Federal agora ela está querendo, ela está agora controlando, acompanhando todo esse processo. Nós vamos também, é uma das coisas que o psicólogo credenciado, ele vai contribuir com a gente, isso em nível nacional, é com o banco de dados. Então, todo psicólogo credenciado, ele já recebeu agora uma mala, um envelope, e ele vai alimentar esse banco de dados da Polícia Federal. A gente está fazendo reuniões com o SERPRO, né, porque o SINARM está dividido com relação à arma e também está dividido com relação a da avaliação psicológica. Então, com relação à avaliação psicológica, nós vamos ter esse banco de dados. Então, já tem pessoas interessadíssimas, porque vai ser uma amostragem extremamente rica. Nós vamos pegar do Brasil inteiro sobre esse portador da arma de fogo. Então tem gente já até querendo que a gente contribua com algum trabalho, querendo fazer alguma pesquisa nisso. Então eu penso que vai ser um momento muito rico na nossa área, na nossa profissão, da gente contribuir, da gente trabalhar para que esse país fique menos violento e que a gente só coloque uma arma na mão realmente daquele indivíduo, daquele cidadão que tem as condições, tem o perfil e tem as características. Então, gente, olha, só para finalizar, se tiver dúvidas, outra coisa também que eu quero lembrar, se vocês tiverem dúvida, eu dei uma gama de testes, né? Nós fizemos, voltando aí, 16 testes. Dentro desses 16, os senhores vão fazer um teste projetivo ou um expressivo, um inventário ou um questionário, uma entrevista e uma dinâmica de grupo. Então, com essa bateria que a gente sugere, bem aplicada e bem avaliada, com certeza os senhores vão ter bastante segurança. Se depois disso tudo, vocês acharem, pô, mas não está me dando segurança e tal. Ah, mas eu sei, eu gosto, eu trabalho com psicodrama, com grafologia, não tem problema. Pode, joga o psicodrama, põe o cara nas almofadas, grafologia, põe para escrever. O que a gente quer, o que a gente gostaria é que os senhores tenham a total e completa segurança na hora de assinar esse laudo. Porque se acontece um problema sério, com certeza o nome da Polícia Federal vai para o jornal. Porque quem vai assinar esse laudo, quem vai assinar isso, é o superintendente da polícia. Agora, não se enganem. Ele vai chamar o psicólogo junto. E outra coisa, vai chamar a equipe que credenciou esse psicólogo. Quer dizer, estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos todo mundo no mesmo barco. Então, assim, para finalizar, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bom aqui. Nós vamos, sabe, é uma oportunidade de trabalho para a nossa categoria, que eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E a gente, no mais, eu acho que nós credenciamos 11, eu penso que vai haver oportunidade de credenciar mais. E, no mais, muito obrigada por vocês terem me ouvido. Bom, a gente vai abrir para debate. Se vocês já têm alguma pergunta, pode passar para a mesa. Aqui já chegou uma pergunta destinada a Maria Cristina, tá?
Pois bem. É uma pergunta referida a uma tese que foi rejeitada no último Congresso Regional de Psicologia, realizado esse ano, onde as teses eram propostas e votadas. Então, a tese procurava colaborar para melhorar a qualidade dos concursos públicos, onde são realizados exames psicotécnicos para seleção de pessoas para os cargos que exigem porte de arma. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Civil, Guarda Municipal, etc. Então, essa tese propunha vários encaminhamentos. Então, ela cita alguns encaminhamentos. Mudar a sequência do psicotécnico, não deixando para a última fase, onde o candidato ficava insatisfeito depois de ter investido tempo e dinheiro para receber um resultado negativo do teste. A introdução de dinâmica de grupo, assim como de outras técnicas de encaminhamentos que visassem a melhorar a avaliação psicológica, principalmente no que diz respeito às características de personalidade, até aqui avaliadas apenas por escalas objetivas, facilmente manipuladas. Um outro encaminhamento solicitava uma atitude mais ativa do Conselho Federal de Psicologia junto aos legisladores para modificar a norma que impede o uso de métodos projetivos em função da subjetividade de sua avaliação. Bom, esse encaminhamento foi rejeitado e ela gostaria de ouvir a sua opinião sobre estes encaminhamentos, assim como propostas para melhorá-los, né? Me presta aí só para eu ter mais. Parece que essa coisa aqui do conselho, aí eu acho melhor o pessoal do conselho responder. Então, ela está me perguntando aqui sobre essa... Está mal essa letra, viu? Foi você? Oh, por favor, me ajuda, porque como ele leu devagar... Vamos só por partes, assim, igual os quartejadores. Eu desconheço essa tese aí, mas pelo que eu entendi, você estava questionando com relação aos testes, por que os testes eram aplicados na última fase, não é isso? Vou falar lá pela Polícia Federal. Como esses testes, eles são, esse momento da avaliação do candidato, no caso do policial, esse momento, ele é um momento oneroso. Então, eles deixam faz a prova de conhecimento, faz a parte física, e depois, então, a última parte é para aquele pessoal que já foi selecionado dessas duas primeiras etapas. Então, aí, no caso, a Polícia Federal faz, e me parece que, pelo menos, nesse próximo concurso que tem aí, não vai ser modificado. A última parte vai ser a avaliação psicológica. A outra parte, eu não entendi aqui o que você... na Polícia Federal faz teste projetivo. Ah, bom, aí isso aí com relação... Aí. Não,
Não, eu acho que tem que ser. Olha, quanto mais critério você tiver para avaliar isso, eu acho que é o melhor. Agora, nós também não podemos descartar o dado de realidade. É um momento caro, é um momento que vai exigir, né? É um momento que vai exigir muito mais dinheiro. Com certeza, o governo vai preferir, sim, fazer isso só quando já tiver o pessoal que passou na prova de conhecimento e na prova de física. Estou falando lá no caso da polícia. Eu penso que ainda a coisa ainda vai ser assim. Agora, eu concordo. Eu acho que quanto mais formas, quanto mais situações, quanto mais exigência nós fizermos, melhor, porque nós vamos escolher profissionais muito melhores. Olha, eu tinha pensado, mas eu acho que agora eu vou falar exatamente o que você falou. Nós lá, enquanto profissionais, eu acho que nenhuma prova deveria ser feita para os candidatos. Eu acho que você pegaria uma gama de candidatos agora. Sabe qual é o número de candidatos para um concurso da Polícia Federal? A última vez que nós fizemos, só 30 mil. Agora, onde é que nós vamos ter condição de colocar 30 mil na academia e ficar acompanhando para e passo? Isso é impossível, nós temos que ter o dado de realidade. Né? O doutor Salvador está querendo contribuir. Tem que ter avaliação? Tem. Tem que ter avaliação? Tem. Agora, se essa avaliação é certa ou errada, mas é a forma que a gente ainda tem até hoje. Ok, passa. Existem outras perguntas para você, mas eu gostaria que a Esther revezasse para você poder tomar um copo d'água e descansar um pouco. Exatamente. Exatamente. Muito boa contribuição aí. Paciência, né? O que a gente vai fazer? No psicotécnico. E aí, conversava agora antes de terminar, nós tivemos aí um caso que todos os senhores devem ter conhecimento, um Osmarino, lá em Brasília, na Polícia Civil, foi considerado inapto. O juiz mandou continuar o curso, mandou efetivar e depois ele raptou a filha do Luiz Estevão. Bom, Esther, por favor, então responda as suas perguntas. A pergunta é de Marcos Figueiras. Temos ouvido falar muito sobre teste e entrevista como técnicas de avaliação. Qual a sua opinião sobre o uso de dinâmica de grupo? Como eu falei, né? Eu acho que a dinâmica também pode ser usada perfeitamente, tem o maior peso, só cabe ver se o profissional consegue ou sabe dominar a dinâmica, né? Porque tem profissionais que acham interessante a dinâmica, porém não conseguem dominar uma dinâmica. Então, se souber, eu acho que pode fazer uso dele e acho de bom uso, né? Eu acho que tanto a entrevista quanto a dinâmica são ótimos, vamos dizer assim, instrumentos, exatamente, instrumentos para avaliação, tá? Também a Ana perguntou quais são os critérios utilizados para se credenciar os psicólogos que trabalham nas clínicas que fazem avaliação dos futuros motoristas. O único pré-requisito é que vocês têm que ter o curso de capacitação para poder, capacitação de psicólogo de trânsito, né, de perito, e fazer inscrição no Detran. Só isso. Tem lá uns formulários, eles têm que preencher, mas tem que ter o curso de capacitação. A Eva perguntou se eu posso indicar um curso de capacitação.
No momento, eu não sei aonde está tendo, porque estava temporariamente suspenso, devido à quantidade de profissionais que já estão em atividade. Mas, se depois quiser, entre em contato comigo no DETRAN, que eu posso verificar se tem algum que vão abrir, né? Porque eles alegam que não tem mais quórum para fazer turmas. Então, está em suspenso. E também a Núbia está perguntando, quer dizer, está falando, se eu poderia ajudar com o objetivo da regulamentação da renovação. Não é isso, Núbia? Bom, isso aí a gente leva lá para o DETRAN e a gente tenta resolver, né? Porque, pelo que foi falado, a Rita comentou comigo, é de que a carteira de habilitação será modificada e o espaço onde tem a observação será bem maior. Então, na hora quando isso sair e for determinado que já vai ser emitida a nova carteira, aí automaticamente entra a renovação. Tá? Não é a regulamentação, é a habilitação. O documento habilitação, na parte da observação, ela tem um espaço que está limitado, onde não dá para dizer que o candidato faz o uso de lente, que que ele não pode andar por vias, não pode dirigir à noite, enfim, várias observações. Se um candidato tiver que ter mais de uma observação, o espaço não é possível. Como já está sendo feita a nova habilitação, que vai ter um espaço bem amplo, aí sim vai ter exatamente as justificativas e aí não vai ter problema nenhum, vai entrar automático. Tá? Eu gostaria de dizer que a gente vai encerrar a inscrição de perguntas, sendo que tem mais 4 perguntas aqui para Maria Cristina. As 2 primeiras são semelhantes. Quais foram os métodos utilizados para a elaboração do perfil psicológico do portador de armas? E na outra, a pessoa gostaria que a senhora discorresse sobre o perfil psicológico adequado que deve apresentar um candidato para adquirir porte de arma e quais as restrições que impediriam de ganhar autorização para portar arma. Pode fazer por parte aí. Deixa eu fazer 2 aí, vou fazer por parte. Esse perfil foi elaborado com um grupo lá da academia, que também já trabalhava com o perfil do policial, né, que também é um portador de arma. Então, nós tivemos um trabalho, fizemos um estudo, vendo essas 2 situações, o cidadão que está portando arma de fogo, com o profissional que também está portando arma de fogo. Então, a gente estudou, trabalhou exaustivamente nesse grupo e a gente chegou a esse resultado que eu li aí, os restritivos, os necessários e os que indicam. E a outra é... Gostaria que a senhora discorresse sobre o perfil adequado que deve apresentar. Bom, o perfil adequado é também com relação àquela listagem de características necessárias e adequadas, né? Me parece porque a gente colocou tantos nomes assim diferentes, e eu li, tendo essas características, que nos formulários, no manual, a gente está vendo que naquele teste X, aquele instrumento, e que atende aquelas características que a gente quer, que ele seja uma pessoa controlada, que ele tenha maturidade. Deixa eu pegar aqui para eu não esquecer de nenhuma característica.
Sumiu meu papel aqui, gente. Ninguém sai aqui dessa sala. Sumiu. Bom, não vou levar muito tempo, porque a gente já projetou aí. Então, sumiu, houve um problema. Então, são essas, tendo aquelas características, né, tendo aquelas características. Ou a pessoa não tem, mas ela tem ainda condição nos testes que você vê que a pessoa ela tem condição de controle naquelas características que são desnecessárias, a gente dá, então, que essa pessoa tem condição. Mas veja bem, ela tem que ter 80%, 90% das características necessárias e positivas, né, para o portador. Próxima. Essa aqui pede a sua opinião sobre o uso de técnicas e métodos não admitidos pelo Conselho Federal de Psicologia e cita como exemplo a grafologia, quer que você faça um comentário sobre isso. E a Tatiana te pergunta... Um de cada vez, que aí fica mais fácil. Você explica os comentários sobre as possibilidades de um psicólogo utilizar técnicas e métodos não admitidos pelo CFP. Bom, o que eu falei foi o seguinte: os testes que o Conselho disse como favorável, aquela bateria que a gente indica, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser feita. Agora, o que eu falei foi o seguinte: se o profissional ele não está totalmente seguro naquela avaliação, ele pode sim utilizar algum teste que ele goste, que ele confie e que ele tenha domínio. Eu disse a grafologia, eu disse o psicodrama, para que o profissional ele tivesse a segurança. Ele tem que aplicar, sim, ele tem que cumprir aquela bateria que a gente exige, aquela bateria mínima que a gente exige. Agora, se ele quiser se resguardar, se respaldar, ter maior confiança, ele pode usar, sim, outros testes que não necessariamente o Conselho indique, mas que para ele profissional, ele se sinta melhor, se sinta com mais segurança para avaliar, para assinar esse laudo. Quem fez essa pergunta ainda está aqui? No que diz respeito à seleção das polícias militares, como ficará a avaliação psicológica? Porte de armas? Os psicólogos das instituições responsáveis pela seleção deverão ser credenciados? Bom, o que a lei disse foi o seguinte, que caberá única e exclusivamente à Polícia Federal emitir o porte de armas. Bom, o que está acontecendo na prática? Nós fomos para Santa Catarina e muitos psicólogos, policiais, militares, porque lá eles têm na Polícia Federal a gente tem agora, né? Mas eles já tinham esse quadro do policial militar, psicólogo militar, uma coisa assim. Então, Santa Catarina também, não? Não tem policial? Engraçado, porque o que me disseram lá é que eles eram psicólogos da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Na Polícia Civil também tem isso. Bom, o que é que... Bom, mas isso não é o mais importante. Esses profissionais, eles podem sim trabalhar. Podem trabalhar conosco, não sendo impedidos, porque às vezes eles têm que ter a dedicação exclusiva. Eles não sendo impedidos e tendo um consultório, uma clínica, podem sim. Podem, no nosso caso, a Polícia Federal não vê nenhuma restrição. Pois não? É porque a letra aqui está complicada. Você está falando que as pessoas estão habilitando alguém, mas dentro do seu quadro. Mas dentro do quadro da Polícia Militar, o concurso já é voltado para isso. O porte de arma é inerente à profissão.
O caso que eu estou falando, o caso que nós estamos falando aqui, eu estou credenciando psicólogos fora, é o cidadão comum. Porque esses profissionais que já por direito, né, que é inerente à sua profissão, tudo bem, isso aí, tanto na Polícia Civil, quanto a Militar, quanto a Federal, quanto a Rodoviária Federal, esses psicólogos, eles já fazem um psicotécnico. A gente está credenciando profissionais para trabalhar com o cidadão comum aqui fora. E por isso que eu volto a afirmar, se tiver um policial civil ou um policial militar que possa trabalhar, tendo o seu consultório, sua clínica, e tendo a disponibilidade de tempo, não sendo dedicação exclusiva, tudo bem. É bem-vindo. Acontece isso também. Que, aliás, eu estou vendo uma psicóloga credenciada aqui, que é a professora, doutora Levi, que é nossa credenciada, e tinha uma outra psicóloga também, doutora Ana Paula, que eu só vi essas duas aqui. O restante das 9 não estão aqui, pelo menos eu não reconheci. Pois não? Eu vou me permitir fazer um pequeno comentário antes do Sávio encerrar a mesa, né, e agradecer. E queria fazer um comentário. Em nome do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, eu gostaria que a gente pudesse assinalar que os psicólogos brasileiros cometem uma fraude quando cometem uma infração ética, quando utilizam instrumentos não considerados indicados para uso. Há uma resolução que nos orienta que a gente pode usar qualquer técnica, desde que esteja protocolada como um programa de pesquisa, até que ela se constitua por um processo científico de construção de conhecimento como um saber consolidado. E aí, cada técnica vai ter sua especificidade, sua característica. Então, assim, eu gostaria que... É claro que eu entendo e discuto perfeitamente bem quando você diz que um psicólogo, ele, como qualquer cidadão, pode tentar usar todos os recursos que ele tiver disponíveis no sentido de poder emitir um parecer favorável. Entretanto, eu gostaria apenas de remarcar, já que a gente está num evento falando de avaliação psicológica, e que ela hoje, nesse país, está circunscrita. Quer dizer, efetivamente, nós, os psicólogos nesse país hoje, temos uma prática no campo da avaliação psicológica que se circunscreve àquilo que está regulamentado por resoluções e pelo Código de Ética. Eu acho que eu gostaria apenas de fazer um contraponto, eu não estou puxando nenhum diálogo específico aqui, mas achei importante fazer esse comentário, fazer essa afirmação para as pessoas que estão aqui ainda, no sentido de que a nossa liberdade de escolha, ela se circunscreve profissionalmente aos limites das resoluções, né? Porque do ponto de vista daquilo que é aceito, há uma ampla gama de possibilidades, né? Que não se restringem apenas a alguns testes, mas existem, uma dessas técnicas você comentou, é o psicodrama, os grupos operativos, as dinâmicas de grupo e muitas outras técnicas variadas. Eu queria apenas, em nome da autarquia, fazer o registro, só remarcar a questão dos nossos limites éticos, né? No que se refere ao emprego de algumas técnicas e recursos. Eu acho importante, e aproveitar a riqueza desse momento, né, que eu pudesse assinalar isso. Eu queria pedir desculpas ao Sávio para ter feito essa intervenção. Não estava previsto, mas em função do conteúdo, né? Oportuno e pertinente. Correto. Tá, mas... Eu gostaria realmente esse debate vai ter sequência amanhã, né? Com início previsto às 9 horas. Espero que todos estejam presentes e gostaria de agradecer aos expositores, a Maria Cristina, a Esther e a Rita de Cássia e o professor Rainier, que não puderam ficar até o final, parabenizando aos organizadores do evento por essa iniciativa, a diva do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região e sua equipe, né, a Eliana, o Fernando e as outras pessoas que a gente não está vendo aqui,
a Naura, da Coordenadoria do Serviço de Psicologia, da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Muito obrigado, e realmente vocês estão de parabéns, né? Então, em nome das Faculdades Integradas Maria Tereza, eu agradeço a presença de todos vocês e até amanhã.